Bom dia, adolescentes da PIB do Centenário. Hoje estamos chegando à última lição da nossa revista Gente que Ensina a Gente. E nós vamos ver hoje alguns jovens que fizeram a diferença. Durante este trimestre vocês estudaram sobre vários personagens bíblicos que tiveram muitas coisas a ensinar a vocês. E a Bíblia, ela tem muitas histórias bonitas. Se você participa da EBD desde criança, já conheceu muitas dessas histórias. E hoje nós vamos ver sobre 3 personagens, jovens ou adolescentes, mais ou menos da idade de vocês, que fizeram diferença no mundo. Quando a gente lê as histórias da Bíblia, a gente vê que algumas, como a de José, parecem filmes. Outras, como a de Esther e de Ruth, parecem novelas com temas românticos. E ainda outras, como as de Sansão, retratam personagens como super-heróis. Corremos o perigo de achar tudo isso muito longe de nós. É bem verdade que durante este trimestre vocês tiraram muitas lições para a vida de vocês. Mas o perigo é que nós tratemos essas histórias como se fossem coisas de outro mundo, fora da nossa realidade. A Bíblia diz que homens de Deus foram tão humanos como nós e Deus os usou no tempo em que viveram. Nós ouvimos em Tiago 5, 16 a 17, um texto que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo, e um justo é todo crente, pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Um homem de Deus chamado Moody, certa vez ouviu alguém dizer: o mundo está por ver o que Deus fará de um homem totalmente submisso à sua vontade. Moody então respondeu: eu serei esse homem. Hoje veremos a história de 3 adolescentes da Bíblia que serviram a Deus nas pequenas coisas. Eles tinham uma vida tão simples como a nossa e serviram a Deus dentro da sua realidade. Eles nos ensinaram 3 virtudes necessárias para que façamos diferença onde quer que estejamos. Se quisermos fazer a diferença onde quer que estejamos, temos que nos apegar primeiro a uma virtude chamada esperança. E nós, como crentes, temos que nos apegar à esperança que temos em Jesus Cristo. Segundo 1 Pedro 1,3, diz o seguinte: bendito seja o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que é esperança? Esperança, segundo o dicionário, é desejar algo bom, confiante de que vai acontecer. Temos esperança em Deus, confiamos nele e sabemos que não existe nada, nem ninguém tão bom como ele. Uma garota, serva de Naamã, o general do poderoso império da Síria, tinha a esperança guardada em Deus. Talvez você ouviu já muitas vezes essa história quando participava da escola bíblica dominical. E aquela jovem, que nós não sabemos nem o nome dela, quando soube que Naamã, seu patrão, estava doente, decidiu compartilhar essa esperança em Deus. Ela disse à sua senhora, a esposa de Naamã, que havia um profeta, servo de Deus, que poderia curá-lo. 2 Reis 5,3 diz o seguinte: e disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra.
Aquela menina, talvez da idade de vocês, confiava no poder de Deus e sabia que isso realmente podia acontecer por meio do profeta. E essa esperança era tão forte que influenciou sua patroa. Naamã aceitou o conselho da esposa e também teve esperança. E essa esperança contagiou até o rei da Síria, o qual enviou uma carta ao rei de Israel e diversos presentes esperando que Naamã fosse bem recebido e curado. Naamã se encontrou com o profeta Eliseu e foi curado após mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E qual foi o resultado de tudo isso? O reconhecimento do poder de Deus e a glória do seu nome. 2 Reis 5,15 diz que então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Nossa esperança está em Jesus Cristo, o qual é capaz de nos salvar da morte eterna e certamente virá para nos buscar. Devemos ter coragem como a serva do general Naamã, para que possamos ajudar outros a terem a mesma esperança que nós temos. Ter esperança nos ajuda a fazer a diferença, mas só a esperança pode não ser suficiente. Podemos ter esperança de que Deus vai nos fazer bem, mas precisamos acreditar que Deus tem poder para fazê-lo. A esperança acompanhada da fé se torna viva. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Nossa fé, portanto, deve ser em Deus e no que ele faz. Rod é uma outra menina que a Bíblia nos diz que demonstrou essa virtude, a fé. Ela é uma menina da Bíblia, talvez adolescente da sua idade, que viveu uma situação simples, mas que exigiu fé muito firme. Certa noite, cristãos estavam reunidos na casa de Maria, orando pelo apóstolo Pedro, que tinha sido preso. Repentinamente, Rod escutou baterem à porta. Ao atender, viu que era ninguém menos que Pedro, por quem eles estavam orando. Rod correu e chamou o grupo. Deus tinha libertado o apóstolo Pedro em resposta à oração daquele grupo. Rod ficou tão eufórica que esqueceu de abrir a porta para Pedro. Ela correu para avisar os cristãos reunidos na casa de Maria. Ela tinha certeza, ela cria que Deus havia livrado Pedro da prisão e da morte e ficou muito contente com isso. Mas os crentes que estavam orando, eles tinham esperança, senão não estariam orando. Mas estavam fracos em fé. Eles não creram que era Pedro. Rod insistiu a ponto de despertá-los para o maravilhoso feito de Deus. Atos 12:15 diz o seguinte: E disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. O livro de Hebreus diz que fé é a certeza das coisas que não se podem ver. Precisamos ter uma fé inabalável, que crê no poder de Deus, tanto nas grandes como nas pequenas coisas, pois somente assim podemos inspirar outras pessoas a crer também, e por meio da fé serem salvas. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Mas só a fé e a esperança ainda não são suficientes. Nós vimos no episódio de Rod que a fé fortalece a esperança, mas esperança e fé nada são sem o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor.
estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Segundo o dicionário, amor é um forte apego gerado por desejar e valorizar algo ou alguém. O amor é o que faz com que nossa fé e esperança em Deus se torne algo concreto ao ponto de agir por Deus e para Deus. A melhor forma de entender o amor é observando o modo de ser de Jesus. Certa vez, Jesus viajou para um lugar calmo, a fim de descansar com seus discípulos. Quando ali chegou, encontrou uma multidão que estava precisando muito dele. E mesmo cansado, Jesus passou a ensiná-los. Foi passando o tempo e as pessoas foram ficando com fome. Não havia onde comprar alimentos e Jesus decidiu alimentar a multidão. Mas Jesus sabia que ninguém tinha dinheiro para comprar alimentos para tanta gente e também não havia onde comprar. Um garoto, talvez da idade de vocês também, resolveu entrar em cena e desejou dividir o próprio lanche, mesmo sendo pouco. João 6, 8 e 9 diz: Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus multiplicou o alimento compartilhado pelo garoto. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O amor do rapaz por Jesus o levou a compartilhar, abrir mão do que fosse necessário para ajudar o próximo e glorificar a Deus. Isso fez toda a diferença naquele momento, quando o jovem compartilhou o que ele tinha em mãos. A verdadeira diferença acontece quando colocamos nosso amor em ação, compartilhando. Por meio da fé, da esperança e do amor, 2 pessoas que sequer sabemos o nome, a serva de Naamã e o menino da multiplicação, e uma criada chamada Rode, abençoaram as pessoas ao seu redor e glorificaram o nome de Deus em pequenos gestos de seu dia a dia. Ações simples, carregadas de esperança, fé e amor, fizeram e ainda fazem toda a diferença. Que vocês, adolescentes, creiam que Deus pode usar sua vida para a glória do seu nome, mesmo ainda com pouca idade, ainda sendo adolescentes, sendo crentes, Deus pode usar vocês no meio dos seus colegas, na sua escola, no seu local de lazer, onde quer que você esteja. Se você colocar sua vida nas mãos de Deus, Ele pode usar a sua esperança, a sua fé e o seu amor para fazer toda a diferença neste mundo.